eu acordei com a certeza de que eu tinha que ser tradutora. Oi, eu sou a Gabi Assis. Olha, eu reparei que eu falo tanto sobre tradução aqui. Um dos objetivos do canal é falar sobre tradução. Tanto que eu tenho lá o meu quadrinho da tradução dos títulos de filmes. Eu nunca falei sobre a minha profissão, sobre eu ser tradutora, sobre a profissão de tradutor. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui, dando um resuminho sobre a profissão de tradutor, e também decidi que eu vou fazer alguns vídeos falando mais pra frente, né? Falando sobre algumas coisas que às vezes causam dúvidas nas pessoas, porque a profissão de tradutor, ela é uma profissão assim, ainda em pleno 2021, quase 2022. Eu ainda não tô acreditando que a gente tá quase em 2022, mas tudo bem. Quase 2022, a profissão de tradutor ainda é uma profissão assim meio obscura para a maioria das pessoas. Elas não sabem muito, elas não sabem o que um tradutor faz. Então, com alguns vídeos eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas, e nesse vídeo aqui eu quero fazer um resumo. Bom, então eu já vou contar pra vocês como foi que eu decidi virar uma tradutora, como foi que eu decidi que eu queria fazer um curso de tradução. Quando eu começo a falar sobre esse assunto, eu sempre tenho a tendência a me empolgar, porque eu acho muito incrível. Eu sempre gostei de línguas, eu sempre gostei de estudar idiomas. Eu comecei estudando primeiro o inglês, e depois eu comecei a estudar outras línguas, lá por volta dos meus 15, 16 anos, até dos 14. Eu comecei a estudar russo por conta própria, na internet mesmo, e assim fui começando a entrar no mundo dos idiomas. Lá pros 15 e 16 anos eu tava aprendendo francês, alemão, tudo sozinha. Tudo por meio de sites, de comunidades que eu entrava. Acho que dos 15 anos até os 17, eu tinha inventado que eu queria ser fisioterapeuta. Quando eu tava no último ano mesmo do ensino médio, eu já não tava mais gostando dessa ideia da fisioterapia. Eu percebi que não era o que eu gostava. Talvez eu fosse desmaiar se eu visse algum osso quebrado, alguma coisa lá fora do lugar, algum joelho. Aí eu até cogitei fonoaudiologia também, porque eu sempre gostei da comunicação, né? E eu achava a fonoaudiologia uma coisa legal, ajudar os outros a se comunicar, a falar bem. Então eu considerei ela por um tempinho, mas assim, um tempinho muito breve. Porque daí, num fatídico dia, um sábado de manhã, mas eu ainda tava dormindo, eu não lembro, eu não tava sonhando com nada, eu nunca me lembrei. Se eu tava sonhando com alguma coisa, eu nunca me lembrei. Eu sei que eu acordei e pensei, eu vou ser tradutora. Foi a coisa mais incrível que aconteceu. A única coisa que eu me lembro disso foi que na hora que eu abri o olho, na minha cabeça, a sensação que eu tinha era como se eu estivesse ouvindo algumas vozes na minha cabeça, como se tivessem pessoas falando, como se eu tivesse estado numa reunião. Assim que eu acordei, a falação delas, né, o que elas estavam conversando, tava se distanciando na minha cabeça, né? Tava indo embora. E eu conseguia ouvir ainda esse burburinho, mas eu não sabia o que estavam falando. Eu só sei que eu acordei com isso, assim, na hora que eu abri o olho, eu pensei, eu vou ser tradutora. Assim que eu consegui, já peguei o computador e comecei a pesquisar. Foi assim mesmo. Foi algo que eu nunca tinha pensado antes. Tirando, e aí tem outra coisa engraçada também. Acho que nessa época que eu tava aprendendo muitas línguas, de vez em quando vinha uma imagem na minha cabeça, minha, com vários livros, e eu sabia que eu tava traduzindo e era exclusivamente do alemão. O que é mais engraçado era isso, não era nem do inglês, que era a língua que eu mais aprendia, né, que eu já sabia mais. De tempos em tempos vinha isso na minha cabeça. Mas eu não entendia, eu não dava atenção, assim, eu, tipo, descartava. E eu juro pra vocês que nunca tinha me passado pela cabeça, assim, de forma racional mesmo, de forma que eu conseguisse entender que eu seria tradutora. Eu nem sequer pensava na tradução, não sabia quem eram tradutores, imaginava nada disso. Eu espero que vocês tenham acreditado nessa minha história de como eu decidi virar tradutora, porque tudo que eu falei foi real mesmo. Nada foi inventado, nada foi só pra fazer o vídeo, foi realmente tudo que aconteceu mesmo, por mais incrível que pareça, por mais doido que pareça. Bom, então eu já vou começar falando que praticamente tudo que a gente consome hoje, principalmente nesses últimos anos, nessa última década, a partir dos anos 2000, vindo da TV, dos streamings, passa pela mão de tradutores. Então, por mais que as pessoas não conheçam muito sobre a profissão, ela tá mais presente
na vida de todo mundo, mais do que todo mundo imagina. As séries e filmes da Netflix, da Amazon, da Disney, os filmes que vão pro cinema, que você vai lá no cinema, agora já tá podendo, né? Já estamos conseguindo ir no cinema novamente. Os jogos de videogame que você joga no seu aparelho dentro de casa, que você joga pelo celular. E claro, os livros que você lê. Tudo isso passou pela mão de um tradutor, ou mais de um tradutor, para chegar até você. Mas, novamente, por mais que os tradutores estejam presentes em praticamente tudo desse mundo globalizado e digital de hoje, as pessoas conhecem muito pouco, elas ainda têm uma visão muito limitada, muito restrita, muito estereotipada e às vezes até muito preconceituosa com os tradutores, com a profissão de tradutor. Falando agora sobre experiências próprias, mas eu acredito que muitos dos tradutores passam por isso. Algumas pessoas, elas acham que tradutor, quando você fala que você é tradutor, elas acham que você simplesmente é aquela pessoa que pega artigos acadêmicos, trabalhos acadêmicos para traduzir. E o que é pior, no final do ano, simplesmente só apenas no final do ano. Ou ainda, as pessoas acham que tradutores são professores que talvez no fim de semana, uma vez por mês, pegam algumas coisas, alguns trabalhos para traduzir. Muito pouca gente pensa na profissão de tradutor como uma profissão por si só, inteira, completa, como qualquer outra profissão, que você não necessariamente tem as suas exceções, né? Mas você não necessariamente precisa exercer uma outra atividade junto dela. Você pode apenas ser tradutor. As agências de tradução no mundo todo ainda são um ponto de partida para o tradutor que está iniciando a carreira, porque elas trabalham com praticamente todos os tipos de textos. É claro que existem agências que são mais especializadas em um tipo de texto, em um tema, em uma área, mas existem também as agências que são assim completas. Por causa disso, a agência ela é um lugar assim muito bom para o tradutor que está iniciando na carreira pegar a experiência. As áreas principais dessas empresas, né, dessas agências de tradução são a área médica, a área jurídica, a área jornalística. E aí, quando o tradutor que trabalha na agência achar que já tem uma experiência boa para começar a se virar sozinho, ele pode sair e começar a trabalhar como tradutor autônomo. E por conta disso, por ter tido contato com vários textos, com vários tipos de textos de várias áreas, ele pode decidir com que ele quer trabalhar. Ele vai já ter percebido o que ele gosta mais, do que ele gosta menos, qual a sua preferência. Ele vai poder escolher com que tipo de texto, em que área que ele vai trabalhar dentro da tradução. Para vocês terem uma ideia como a agência realmente traz uma experiência muito boa para o tradutor, agora contando assim uma experiência própria, logo que eu saí da primeira agência que eu trabalhei por um ano, em house que fala, porque eu trabalhava no escritório, já faz alguns anos isso. Logo que eu saí e fui chamada por uma outra agência para fazer teste, tava tudo super fresco, bem assim enraizado na minha cabeça. Chegando lá, tinha mais duas pessoas para fazer junto comigo. Era um menino e uma menina, né, um homem e uma mulher, mas eles aparentavam ser mais jovens ainda, mais novinhos ainda, não aparentavam ter nenhuma experiência. E aí essa agência, não sei porquê, não sei o que ela imaginava, ela passou o teste pra gente fazer e ela não deixou consultar nenhum tipo de dicionário. E aí, já fazendo um adendo aqui, vem o primeiro estereótipo, ou a primeira coisa que as pessoas acham muito errada sobre tradutores. Que tradutores, isso também vale para professor de inglês, né? Só incluindo aqui. As pessoas acham que tradutores são dicionários ambulantes, ou seja, que elas conhecem todas as palavras que existem, ela conhece a tradução de todas as palavras que existem, ela sabe tudo. Se você perguntar uma coisa, o que significa essa coisa em inglês, ela vai saber. E isso é muito errado, né? Mas enfim, essa empresa não deixou consultar nenhum dicionário, nenhum tipo de dicionário. E esse teste consistia, se eu não tô enganada, né? Porque faz alguns anos, uma tradução, e aí o texto eu acho que era médico, e uma versão é você colocar da sua língua nativa para outra língua, ou seja, no nosso caso seria do português para o inglês, e aí eu acho que era um texto jornalístico de cunho político, e tinha também alguma coisa jurídica lá no meio que eu não lembro. Eu consegui fazer assim praticamente de olhos fechados, porque
tudo, absolutamente tudo, estava super claro na minha cabeça. Eu fiz sabendo que eu tinha sido muito boa naquele teste. E percebendo pelo jeito como eles estavam lá na hora, né, o rapaz e a moça, deu pra perceber que eles estavam muito desconfortáveis, eles não estavam bem com aquele teste porque eles não tinham um dicionário pra consultar. Eram temas muito específicos, não era do convívio deles, textos jurídicos, textos médicos, políticos, tanto que eu acabei passando depois, uns dias depois eles me ligaram, a pessoa me ligou, falou que eu tinha ido super bem. Eu tinha sido contratada, mas eu acabei não aceitando o emprego, e aí por razões minhas mesmo. Mas e como são os cursos de tradução? Existe um curso universitário? Você só faz um cursinho básico, um cursinho técnico, um cursinho de especialização? Isso é outra coisa que as pessoas sabem muito pouco ou simplesmente não sabem sobre a profissão de tradutor. Agora eu vou até me incluir nesse meio aí, claro, não hoje, depois de quase 10 anos na profissão, mas antes, quando eu decidi que eu ia ser tradutora, e antes, quando eu nem sabia que eu queria ser tradutora, não passava pela minha cabeça, eu nem imaginava, assim, nunca tinha pensado sobre o assunto de que existia curso universitário de tradução. E não é só letras com habilitação em tradução, que talvez seja o que as pessoas mais acreditam que exista. Não, existe curso exclusivo de tradução, que foi o que eu fiz. Quando eu decidi que eu queria ser tradutora, eu fui procurar exclusivamente por um curso de tradução, porque eu não queria de jeito nenhum, eu nunca quis fazer letras, não é nenhum preconceito, nenhuma raiva que eu tenha. Inclusive, eu já trabalhei como professora por uns anos, mas eu nunca quis me formar em letras, eu nunca quis estudar letras, eu queria mesmo fazer tradução. A maioria da oferta de cursos realmente era de letras com habilitação em tradução. Então, letras inglês-português, né? Letras em inglês ou inglês-português, nem me lembro mais como é que é, com habilitação em tradução. E o que significa essa habilitação em tradução? Que a partir de determinado período lá do seu curso, né, de algum ano, você começava a ter a tradução também. Mas, na hora de receber o seu diploma, você seria um profissional de letras, né? Você teria a licenciatura com essa habilitação para poder ser um tradutor, se você quisesse exercer a profissão. E eu não queria isso de jeito nenhum, eu queria mesmo ser tradutora. E aí, procurando bem, eu consegui achar um curso que oferecia a tradução e até a interpretação também, né? O nome do curso era Tradutor e Intérprete. Eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ele mais pra frente. Só que o engraçado disso, né? Mais uma dificuldade das pessoas em entenderem o que é a profissão de tradutor. Quando eu falava pra elas que eu tava fazendo tradução ou que eu ainda queria fazer tradução, né? Antes de começar, elas viravam pra mim e falavam: "Ah, que legal! Então quer dizer que você vai dar aula?" Eu lembro de uma vez falando com uma professora minha, ainda na escola, ela falou: "Ah, então você vai vir dar aula aqui na escola, né?" E eu só pensando: "Não, eu não vou dar aula. Eu vou virar tradutora. Eu quero ser tradutora, eu não quero ser professora." Mas mesmo assim, mesmo você falando que você fez um curso exclusivo de tradução, as pessoas ainda vão olhar pra você querendo que você seja professora ou querendo que você dê aulas de inglês pra ela, por exemplo. E novamente, isso é em parte compreensível, porque o curso de tradução mesmo é muito recente, é muito novo. Os profissionais que eram tradutores, né, que faziam traduções antigamente, eram de outras profissões. Escritores, jornalistas, esses profissionais que tinham um bom conhecimento na língua deles mesmo, né, a língua nativa, e que também tinham conhecimento numa outra língua, um bom conhecimento de uma outra língua e também da cultura, eles acabavam atuando como tradutores. Então não existia um profissional exclusivo de tradução. Por isso que vem toda essa dúvida ainda que as pessoas têm, né, sobre a profissão. E mais uma vez, é por isso que vem também aquele conceito famoso das pessoas de que qualquer pessoa pode ser tradutor. E não é bem assim. Não é só você saber uma língua pra você virar tradutor, que você pode começar a traduzir. Primeiro de tudo, que é o que eu acabei de falar, você tem que ter um ótimo conhecimento na sua própria língua. Segundo, você tem que ter sim o conhecimento de uma segunda língua, de uma língua estrangeira, só que principalmente você tem que saber também aspectos culturais dela. Não é só saber a língua e pronto, porque a tradução, ela é muito cultural. Então, os requisitos básicos para você que quer virar tradutor, para uma pessoa ser tradutora, ela tem que saber a sua língua nativa muito bem, saber escrever muito bem, saber ler muito bem, saber interpretação de texto. Ela tem que gostar muito de ler, ela tem que conhecer uma segunda língua, saber também aspectos
culturais dessa segunda língua. E aí ela pode começar a pensar em se tornar tradutora. Ela necessariamente precisa fazer um curso universitário de tradução? Não, não precisa. Como eu fiz, eu aconselho para pessoas que ainda vai fazer um primeiro curso, ainda vai entrar na faculdade pela primeira vez, eu aconselho fazer o de tradução, porque eu fiz, eu gostei muito, mas não é uma regra. A maioria dos profissionais não fizeram nenhum curso de tradução. E muitos deles são de outras áreas. Já se formaram, né, até fizeram algum curso universitário de outra área, mas agora tá querendo migrar para tradução. E isso acontece muito quando a área em que ela trabalha, né, a área principal dela, na qual ela se formou, tem muito contato com textos que vêm de outras línguas, que vêm do inglês, tem muito contato talvez com outras pessoas de outros países. Muitos médicos às vezes acabam virando tradutores, se especializando em tradução para traduzir os estudos, né, artigos, tudo isso que é muito grande na área médica. O que é o indicado a se fazer, né? Não basta também ele só saber o inglês e de repente começar lá a traduzir, porque não vai dar certo. Principalmente nessas áreas, né, que são as áreas mais sensíveis. Nesses casos de profissionais de outras áreas que desejam virar tradutores, eles podem optar por fazer uma pós-graduação em tradutor, né? Ele não precisa fazer novamente a graduação em tradutor, ele pode se especializar em tradução. E aí tem grande oferta, né? Tem uma grande oferta em várias instituições. Você consegue escolher uma geral, você consegue escolher específica também em áreas específicas. Tem também muitos cursos que não são especializações, não são pós-graduações, mas são cursos muito bons também, de instituições renomadas e boas. É sempre bom a gente pesquisar mesmo para saber o que está fazendo, que oferecem cursos muito bons que vão dar uma formação para a pessoa. Não só os profissionais que estão migrando, mas os próprios tradutores, né, que se formaram em tradução, eles também podem se especializar, né? Tem realmente muita oferta. Bom, e agora falando um pouquinho de mim, o curso que eu fiz foi o curso de tradutor e intérprete. Eu fiz na Uninove. Eu entrei na faculdade faz 10 anos, foi em 2011, quando eu tinha 18 anos mesmo. No meu último ano do colegial, a gente teve que fazer uma espécie de monografia mesmo sobre a profissão que a gente queria cursar. Foi realmente um incentivo mesmo pra gente fazer muita pesquisa sobre a área, pra gente pesquisar, conhecer, e até a gente fez uma feira depois, no final do ano, pra expor os cursos, pra falar sobre os cursos. Foi muito legal. Eu gostei muito do meu curso, eu gostava muito dos professores, ele teve uma boa divisão na grade curricular, além de ter o contato com todas essas áreas da tradução, a teoria, o que é muito importante também, por isso que eu aconselho a fazerem cursos de tradução. Pude conhecer, pude aprender a mexer nas ferramentas de tradução, porque não tem um tradutor de verdade que não seja amigo de uma ferramenta de tradução, as famosas Cat Tools. Na parte da interpretação, a universidade tinha uma sala exclusiva para interpretação, para fazer esses trabalhos de interpretação. Ela tinha inclusive uma cabine de interpretação. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar com a cabine também, o que é muito desafiador, mas é muito legal também. Foi assim um conhecimento muito gigante, muito bom. Tive também a minha maravilhosa literatura inglesa, e também no último ano eu pude ter o primeiro contato com a tradução audiovisual. Foi uma experiência maravilhosa, eu nunca me arrependi de ter feito essa faculdade. E esqueci de dizer que agora, dia 30 de setembro, foi o dia do tradutor, o Dia Internacional do Tradutor, da tradução, da profissão tradução. Tudo porque no dia 30 de setembro foi quando faleceu o padroeiro da tradução, que é São Jerônimo. São Jerônimo, ele virou o padroeiro da tradução porque ele foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o latim. E a Bíblia, vocês sabem, é o livro mais traduzido no mundo, né? Continua sendo o livro mais traduzido no mundo. E foi isso. Muito obrigada novamente por terem assistido a este vídeo. Espero também que com esse vídeo eu tenha esclarecido um pouquinho para vocês sobre a profissão de tradutor, assim, bem superficialmente mesmo, né? Porque tem muitas coisas para falar sobre a profissão. Por mais obscura, que nem eu falei no começo do vídeo, que ela seja, ela tem muita coisa mesmo para ser entendida, para ser compreendida e para ser descoberta pelas pessoas. É uma profissão que, de pouquinho em pouquinho, ela vai sendo reconhecida por todo mundo. Eu falei que eu vou fazer mais vídeos sobre tradução, então fiquem atentos aqui no canal que eu vou fazer com outros assuntos, né, focando em outras coisas, em outras áreas, em outros temas, mas tudo envolvendo a tradução. E claro, vou continuar fazendo aqui os meus vídeos de tradução de títulos, que eu vou falar para vocês
onde que cai essa tradução de títulos, né? Em que área da tradução entra essa tradução de títulos. Se você conhece uma pessoa que tá cogitando fazer tradução, entrar nessa área, compartilhe este vídeo com ela, porque eu tenho certeza que vai ajudar, de alguma forma vai ajudar. Se você tem algum comentário para fazer, se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar um like, de curtir este vídeo e de se inscrever aqui no canal também, se você ainda não for inscrito. Um beijão! E até o próximo vídeo.